Eu perdi a entrevista de emprego, papai. Me desculpe, filha, eu não deveria ter feito isso. Mário sempre ensinou à filha que caráter vale mais do que dinheiro. Mas naquele dia, enquanto ela caminhava para a entrevista mais importante da sua vida, ele tomou uma decisão na rua que mudaria tudo. Mário ajudou um desconhecido. E, poucas horas depois, sua filha estava chorando, diante de uma porta que nunca mais se abriu. A pergunta é simples: você teria feito diferente? Essa é a história de um pai comum, uma filha injustiçada e um preço que ninguém esperava pagar. Mário tinha 57 anos e suas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto. Acordava todos os dias às 5 da manhã para abrir a pequena oficina mecânica que herdara do pai, no bairro operário de São Miguel. As paredes descascadas e as ferramentas antigas não impediam que fizesse seu trabalho com dedicação e orgulho. Naquela segunda-feira de março, o dia começou como qualquer outro. Preparou o café preto forte que o mantinha alerta, vestiu o macacão azul desbotado e atravessou as 3 quadras que separavam sua casa da oficina. O sol mal despontava no horizonte quando girou a chave enferrujada da porta de metal. A oficina era seu santuário. Ali, entre motores desmontados e cheiro de óleo, Mário encontrava paz e propósito. Não era rico, longe disso. Muitas vezes precisava escolher entre comprar peças novas ou pagar as contas em dia. Mas tinha algo que o dinheiro não comprava: a reputação de homem confiável. Seus clientes, em sua maioria vizinhos de décadas, sabiam que podiam contar com ele. Naquele dia, tinha 3 carros para consertar. Um Fusca azul claro de Dona Celina, que fazia barulho no motor. A caminhonete do seu Joaquim, com problema na embreagem. E um Corsa prata que chegará no fim da tarde anterior, de um cliente novo que ele nunca tinha visto antes. O rapaz, vestido com terno caro falando ao celular, mal olhou para Mário ao deixar o carro. Disse apenas que a direção estava dura e que voltaria em 2 dias. Mário começou pelo Fusca. Gostava de trabalhar na ordem de chegada, um princípio que aprenderá com o pai. Enquanto suas mãos habilidosas checavam correias e velas, sua mente vagava pelas preocupações de sempre. O aluguel da oficina subiria no próximo mês. Dona Lúcia, sua esposa de 32 anos, precisava de óculos novos. E havia aquela carta do banco sobre o empréstimo que fizera para reformar o telhado de casa. Mas Mário não era de reclamar da vida. Aprenderá cedo que lamúrias não consertavam nada. Trabalhava de sol a sol e nos fins de semana ainda fazia bicos consertando eletrodomésticos dos vizinhos. Sua filha Patrícia, de 23 anos, estudava enfermagem na universidade pública e ele se encheria de orgulho sempre que pensava nisso. Era o primeiro membro da família a cursar uma faculdade. Por volta das 11 da manhã, parou para o almoço. Dona Lúcia sempre preparava marmita: arroz, feijão, um pedaço de carne e salada. Simples, mas feito com carinho. Sentou-se na cadeira velha da oficina e comeu devagar, saboreando cada garfada. Enquanto mastigava, observava o movimento da rua através da porta entreaberta. Crianças voltavam da escola. Ambulantes ofereciam suas mercadorias. Uma senhora carregava sacolas pesadas de compras. Era a vida simples do bairro, sua vida. Mário não tinha ambições grandiosas. Seu sonho era apenas manter a oficina funcionando, criar a filha com dignidade, quem sabe um dia, ter um dinheirinho guardado para a velhice. À tarde, concentrou-se na caminhonete do seu Joaquim. O problema era mais sério do que imaginara. Precisaria importar uma peça, o que levaria tempo e custaria caro. Ligou para o cliente e explicou a situação com honestidade. Seu Joaquim, que o conhecia há anos, não questionou. Confiava no diagnóstico de Mário. Quando o relógio marcou 6 da tarde, a luz já começava a minguar. Mário limpou as mãos no pano velho e se preparou para fechar a oficina. Estava cansado, os joelhos doíam e as costas reclamavam. Mas era uma dor conhecida, quase reconfortante. A dor do trabalho honesto, costumava dizer. Trancou a porta, guardou as chaves no bolso e começou a caminhar para casa. Não imaginava que, em poucas horas, aquela rotina de décadas seria interrompida por um acontecimento que mudaria sua vida para sempre.
Às vezes, o destino escolhe os momentos mais improváveis para testar o caráter de um homem. E Mário estava prestes a enfrentar o maior teste de sua vida. Mário acelerou o passo na caminhada de volta para casa. Não era costume seu se atrasar, mas naquela tarde a caminhonete do seu Joaquim dera mais trabalho que o previsto. Olhou o relógio de pulso, uma herança do pai que ainda funcionava perfeitamente após 40 anos, 19 horas e 15 minutos. Dona Lúcia certamente estaria preocupada. Mas o que realmente deixava ansioso não era apenas o atraso. Naquela noite, algo extraordinário aconteceria. Ou pelo menos, deveria acontecer. Patrícia, sua filha, tinha conseguido uma entrevista de emprego. Não era um emprego qualquer. Era uma vaga de auxiliar administrativo na Corporação Mendes, o maior conglomerado empresarial da região, com atuação em construção civil, tecnologia e serviços. A entrevista estava marcada para as 20 horas e Mário havia prometido que chegaria em casa a tempo de ver a filha partir. Queria desejar boa sorte pessoalmente, abraçá-la, dizer que acreditava nela. Patrícia estava tão nervosa nos últimos dias que mal conseguia dormir. Revisava o currículo dezenas de vezes, ensaiava possíveis respostas para perguntas, escolhia e trocava de roupa. Para a família, aquela oportunidade era um milagre. A Corporação Mendes pagava salários excelentes, oferecia plano de saúde, vale-refeição e, o mais importante, possibilidade de crescimento profissional. Se Patrícia conseguisse a vaga, poderia continuar estudando enfermagem e ainda ajudar nas despesas de casa. Talvez até permitisse que Mário finalmente fizesse aquele tratamento no joelho que vinha adiando há anos. Ele apressou ainda mais os passos. A rua já estava escura, iluminada apenas pelos postes espaçados e pelas luzes fracas que escapavam das janelas das casas. Conhecia aquele caminho de cor. 3 quadras pela Rua das Acácias, virar à esquerda na Avenida Central, mais 2 quadras e pronto, estaria em casa. Enquanto caminhava, Mário deixava sua mente vagar. Lembrava-se de quando Patrícia era pequena, de como ela o ajudava na oficina passando-lhe as ferramentas, sujando o vestidinho de graxa e rindo alto. Lembrava das noites em que a ensinava a ler, usando jornais velhos como material de estudo porque não tinham dinheiro para livros novos. Lembrava do dia em que ela chegou em casa chorando de alegria por ter passado no vestibular. Tudo o que fizera na vida, cada gota de suor, cada conta apertada no fim do mês, tinha sido por ela. Para que tivesse oportunidades que ele nunca teve, para que não precisasse passar pelas mesmas dificuldades. E agora, finalmente, parecia que os sacrifícios renderiam frutos. Mário sorriu sozinho na rua escura. Pensou em como seria bom ver a filha crescer profissionalmente, construir sua própria vida. Quem sabe até casar um dia, dar-lhe netos. Ele e Dona Lúcia poderiam finalmente descansar um pouco, viajar para aquela praia no litoral que sempre sonharam conhecer. Estava tão absorto em seus pensamentos que quase não percebeu os sons à frente. Vozes alteradas, um grito abafado, o barulho de algo caindo. Mário parou imediatamente, todos os sentidos em alerta. Era na esquina seguinte, onde a Rua das Acácias encontrava a Avenida Central. Seu coração acelerou. Mário não era do tipo que procurava confusão. Tinha a idade e a prudência para saber que às vezes era melhor seguir em frente, não se meter em problemas. Especialmente naquele bairro, onde não era incomum assaltos e brigas. Principalmente à noite. Mas algo naqueles sons o incomodava profundamente. Havia desespero naquela voz que gritara. Era uma voz feminina, jovem. E Mário, pai de uma filha da mesma idade, não conseguia simplesmente ignorar. Respirou fundo. Olhou o relógio novamente. 19h18. Se continuasse caminhando sem parar, chegaria em casa no horário. Veria Patrícia antes da entrevista. Cumpriria sua promessa. Mas se parasse para investigar, se decidisse ajudar. Os gritos continuaram, mais urgentes agora. Mário fechou os olhos por um breve segundo. Pensou na filha, na entrevista, na chance única que ela tinha. Pensou em todas as vezes que lhe ensinara sobre fazer o que é certo, independentemente das consequências. Pensou no tipo de homem que era, no tipo de pai que queria ser. Abriu os olhos com determinação. Algumas escolhas definem quem somos. E Mário já sabia qual seria a sua, mesmo antes de começar a correr em direção aos gritos.
Mário virou a esquina correndo, o coração batendo forte no peito. A cena que encontrou o fez parar por uma fração de segundo. 3 homens encurralavam uma mulher jovem contra a parede de um prédio comercial fechado. Ela segurava firme uma bolsa enquanto tentava se defender, mas estava claramente em desvantagem. Os assaltantes não eram muito diferentes dos jovens que ele via todo dia no bairro. Provavelmente não tinham mais que 25 anos. Um deles segurava uma faca que brilhava sob a luz fraca do poste. Os outros 2 tentavam arrancar a bolsa das mãos da vítima. "Larga essa bolsa, madame", gritava um deles. "Tá querendo morrer por causa de dinheiro." A mulher, mesmo apavorada, resistia. "Por favor, não. Tem documentos importantes. Eu preciso deles." Mário avaliou a situação em segundos. Eram 3 contra 1. Ele tinha 57 anos. Não era nenhum lutador. Estava cansado de um dia inteiro de trabalho. E eles tinham uma faca. As chances não estavam a seu favor. Mais uma vez, olhou o relógio por puro reflexo. 19:19. Cada segundo que passava era um segundo a menos com sua filha antes da entrevista mais importante da vida dela. Se ele se metesse naquilo, poderia se machucar, poderia até morrer. E então quem cuidaria de Dona Lúcia? Quem apoiaria Patrícia? Mas seus pés já estavam se movendo antes que sua mente terminasse de raciocinar. "Ei, deixem ela em paz", gritou com toda a força que tinha nos pulmões. Os 3 homens viraram-se simultaneamente. Por um momento, pareceram surpresos. Não esperavam testemunhas. O que segurava a faca deu um passo à frente, ameaçador. "Cai fora, velho. Isso não é da sua conta." Mário continuou avançando, as pernas tremendo, mas a voz firme. "Larguem essa moça e saiam daqui. Não precisa ser assim." O assaltante riu, um riso nervoso e cruel. "Olha só, gente, apareceu um herói. Tá achando que tá em filme? É, velho." Os outros 2 largaram a bolsa temporariamente e começaram a cercar Mário. Ele percebeu o erro de sua estratégia imediatamente. Agora eram 3 contra ele, e a moça estava temporariamente livre, mas ainda encurralada. "Corre!" Mário gritou para ela. "Corre agora!" A mulher hesitou por um segundo crucial, pegou a bolsa do chão e saiu correndo na direção oposta. Isso deixou os assaltantes furiosos. O que tinha a faca avançou em Mário. "Seu idiota! Você não sabe com quem está se metendo." Mário ergueu os braços instintivamente para se defender. Não era lutador, mas décadas trabalhando com as mãos lhe davam certa força. Quando o primeiro soco veio, conseguiu bloqueá-lo. Mas os outros 2 estavam chegando pelos lados. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma confusão de golpes, empurrões e gritos. Mário apanhou. Levou socos no rosto, no estômago, nas costas. Caiu no chão e levantou. Caiu de novo, mas continuava se colocando entre os assaltantes, em direção para onde a moça havia corrido. Não estava tentando ser herói. Estava apenas ganhando tempo para que ela conseguisse se afastar o suficiente, encontrar ajuda, ficar em segurança. Era tudo que podia fazer. Um dos socos acertou em cheio no rosto e Mário sentiu o gosto metálico de sangue na boca. Sua visão ficou turva por um momento. Ouviu um dos assaltantes gritar: "Deixe esse velho maluco. Vamos embora antes que apareça a polícia." Houve sons de passos se afastando correndo. E então, silêncio. Mário ficou no chão por alguns segundos, tentando recuperar o fôlego. Tudo doía. Seu lábio estava cortado. Sentia um olho começando a inchar. As costelas reclamavam a cada respiração. Mas estava vivo. E mais importante, a moça estava em segurança. Com esforço, apoiou-se em um carro estacionado e conseguiu se levantar. O relógio de pulso, milagrosamente, ainda funcionava. 19:27. Tinha perdido a chance. Não chegaria em casa a tempo de ver Patrícia antes da entrevista. Uma lágrima, misturada com sangue, escorreu pelo seu rosto machucado. Não era pela dor física. Era pela promessa quebrada, pela oportunidade perdida de estar lá para sua filha no momento em que ela mais precisava. Mas mesmo assim, mesmo com tudo que havia perdido, Mário não se arrependia. Mário limpou o sangue do rosto com a manga da camisa e começou a caminhar em direção à casa. Cada passo uma pequena tortura.
As costelas doíam terrivelmente e ele suspeitava que pelo menos uma estivesse rachada. O olho direito já estava quase fechado pelo inchaço, mas continuou andando porque era o que sabia fazer. Seguir em frente, não importava o quão difícil. Quando finalmente chegou à sua rua, viu Patrícia na calçada, usando seu melhor conjunto de roupas, olhando ansiosamente para um lado e para o outro. Ao vê-lo surgir das sombras, cambaleante e machucado, ela soltou um grito e correu em sua direção. Pai! Meu Deus! Pai! O que aconteceu? As lágrimas já desciam pelo rosto cuidadosamente maquiado. Estou bem, minha filha. Estou bem. Mário tentou sorrir, mas o lábio cortado doeu. Desculpa o atraso. Dona Lúcia apareceu na porta de casa e levou a mão à boca ao ver o estado do marido. Em segundos estava ao lado dele, ajudando-o a entrar. Mário, que horror! Vou chamar a polícia. Vamos ao hospital. Não, não. Estou bem. Ele se deixou guiar até a sala, onde afundou no sofá velho com um gemido. Patrícia, você vai perder a entrevista. Vai, minha filha. Vai logo. Patrícia ajoelhou-se ao lado do pai, segurando suas mãos aleijadas e machucadas. Esqueça a entrevista, pai. Você está ferido. Precisa de cuidados. Não. A voz de Mário saiu mais forte do que pretendia. Você vai nessa entrevista. Trabalhamos a vida inteira para esse momento. Eu não vou ser o motivo de você perder essa chance. Was pai. Patrícia. Ele segurou o rosto da filha com uma das mãos, ignorando a dor. Eu fiz uma escolha hoje. Ajudei alguém que precisava. E faria de novo. Mas não vou deixar que minha escolha destrua o seu futuro. Sua mãe vai cuidar de mim. Você vai nessa entrevista e vai arrasar. Me entendeu? Patrícia chorava copiosamente agora. Pai, não é justo. Você sempre coloca a gente primeiro. Quando é que vai pensar em você? Mário sorriu de verdade dessa vez, apesar da dor. Eu penso em mim, filha. Saber que você vai ter uma vida melhor que a minha, isso é pensar em mim. Dona Lúcia trouxe gelo envolto em pano de prato e começou a aplicar no rosto do marido. Ele está certo, Patrícia. Você tem que ir. Já está atrasada. Corre. Com relutância, Patrícia se levantou. Ajeitou as roupas, pegou a bolsa. Na porta, virou-se uma última vez. Eu amo você, pai, e vou conseguir esse emprego. Por você. Depois que ela saiu, Mário finalmente permitiu-se demonstrar a verdadeira extensão de sua dor. Gemeu baixo enquanto Dona Lúcia o examinava com cuidado, verificando ferimentos. Conta o que aconteceu. Ela pediu suavemente. E Mário contou. Sobre os gritos, sobre a moça sendo assaltada, sobre sua decisão de intervir. Dona Lúcia ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto limpava os ferimentos do marido. Você é um idiota, ela disse finalmente, mas sua voz estava cheia de amor. Um idiota corajoso e bonito. Mário riu e doeu. Desculpa por não ter pensado melhor. Só não consegui deixar aquela moça sozinha. Eu sei. Você não seria você se tivesse feito diferente. Ela beijou sua testa com delicadeza. Mas precisa ir ao hospital. Essas costelas podem estar quebradas. Amanhã eu vou. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Mário perguntou, que horas são? 20h05. Patrícia estaria chegando na corporação Mendes agora. Atrasada, nervosa, preocupada com o pai. Não eram as condições ideais para uma entrevista. Mário fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. Será que havia feito a escolha certa? Salvar uma desconhecida, mas talvez tivesse arruinado o futuro da própria filha. Como uma pessoa podia saber se estava fazendo certo quando todas as opções tinham um preço tão alto? Para de pensar tanto, disse Dona Lúcia, como se pudesse ler sua mente. O que está feito, está feito. Agora é esperar e ter fé. Mário assentiu levemente. Fé. Era tudo o que lhes restava. Patrícia correu pelas ruas até conseguir pegar um ônibus. Estava atrasada, o rímel borrado pelas lágrimas, o coração apertado de preocupação.
Não conseguia tirar da cabeça a imagem do pai machucado, sangrando, mas ainda assim preocupado com ela. Era tão típico dele. Chegou à Corporação Mendes às 20h15. O edifício era imponente, todo de vidro espelhado, com o logotipo dourado brilhando na fachada. Nunca tinha entrado ali antes. Era de um mundo completamente diferente do seu. No hall de entrada, aproximou-se da recepcionista com o coração na boca. Boa noite. Tenho entrevista marcada para as 20h. Patrícia Santos. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, checou o computador e fez uma expressão de pesar. Sinto muito, senhorita Santos. A entrevista era às 20h em ponto. A senhora chegou com 15 minutos de atraso. Eu sei. Mas houve uma emergência familiar. Meu pai foi agredido e... Patrícia sentiu as lágrimas voltarem. Compreendo e lamento muito, mas as instruções foram claras. A senhora Mendes é muito rigorosa quanto à pontualidade. Ela já saiu. Patrícia sentiu o mundo desabar. Por favor, essa é a chance da minha vida. Não posso remarcar? Falar com alguém. A recepcionista balançou a cabeça com genuína simpatia. Infelizmente, não, querida. As vagas eram para hoje. Já entrevistaram outros candidatos antes da senhora. Foi como levar um soco no estômago. Patrícia apoiou-se no balcão da recepção, tentando controlar a respiração. Toda a preparação, toda a esperança, toda a empolgação, desmoronando em segundos. Posso ao menos deixar meu currículo, caso surja outra oportunidade. Claro, pode deixar aqui. Com mãos trêmulas, Patrícia tirou o currículo da bolsa. Tinha impresso em uma gráfica, gastando um dinheiro que mal tinham. Cada linha havia sido revisada dezenas de vezes. E agora ia apenas ficar arquivado em alguma gaveta, esquecido. Deixou o papel sobre o balcão e virou-se para sair. Seus sapatos novos, comprados especialmente para a ocasião, ecoavam no piso de mármore. Cada passo era uma lembrança do fracasso. Na rua, sentou-se em um banco de praça próximo, finalmente permitiu-se chorar de verdade. Não estava com raiva do pai. Nunca poderia estar. Ele havia feito o que achava certo, o que era certo. Mas a injustiça de tudo doía terrivelmente. Porque as coisas boas sempre pareciam tão fora de alcance para pessoas como eles. Porque trabalhar duro, estudar, fazer tudo certinho nunca era suficiente. Sempre havia algo que os puxava de volta para baixo. Pensou em voltar para casa e contar a notícia. Ver a decepção nos olhos do pai, mesmo que ele tentasse esconder. Ver a preocupação da mãe aumentar, sabendo que continuariam contando centavos no fim do mês. Seu celular tocou. Era a mãe. Filha, como foi? Patrícia engoliu em seco. Cheguei atrasada. Mãe, não consegui fazer a entrevista. Houve um silêncio do outro lado. Então a voz de Dona Lúcia, firme mas carinhosa. Vem para casa, minha filha. A gente se vira. A gente sempre se vira. Estou indo. Patrícia desligou e ficou olhando o prédio da Corporação Mendes. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Levantou-se do banco e começou a caminhar de volta para o ponto de ônibus. Não sabia que, naquele exato momento, dentro do edifício que deixava para trás, uma conversa estava acontecendo que mudaria completamente o rumo de sua história. A jovem que seu pai havia salvado horas antes estava sentada em uma sala luxuosa no último andar, ainda tremendo, contando para seu próprio pai sobre o homem que havia arriscado a vida por uma completa desconhecida. Roberto Mendes estava sentado atrás de sua imensa mesa de mogno, os dedos entrelaçados sob o queixo, ouvindo a filha com atenção crescente. Marina estava à sua frente, ainda visivelmente abalada, as mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de chá que a secretária havia trazido. E então ele simplesmente apareceu. Roberto perguntou, a voz grave carregada de emoção contida. Marina assentiu, os olhos marejados. Sim, pai. Do nada, 3 homens me encurralaram. Queriam minha bolsa. Eu estava apavorada. E então esse senhor surgiu, gritou para eles me deixarem em paz. E eles tinham uma faca, você disse? Sim, uma faca grande. E ele não se intimidou. Continuou avançando, dizendo para eu correr.
Marina limpou uma lágrima que escapava. Pai, ele apanhou por minha causa. Eles bateram tanto nele. Eu ouvi os gritos enquanto corria. Deveria ter ficado, deveria ter ajudado. Roberto levantou-se da cadeira e contornou a mesa para abraçar a filha. Você fez o certo. Correu quando ele mandou. Foi para isso que ele se sacrificou. Mas ele pode estar gravemente ferido. E eu nem sei o nome dele, não sei onde mora. Como vou agradecer? Roberto Mendes era um homem que construíra um império do zero. Começara como pedreiro, juntando centavo por centavo até conseguir comprar seu primeiro terreno. Depois veio a primeira casa construída para venda. Depois outra. E outra. 50 anos depois, sua corporação valia bilhões e empregava milhares de pessoas. Mas nada disso impressionava tanto quanto a história que a filha acabará de contar. Um homem simples, claramente pobre pela descrição de Marina, que arriscara tudo por uma desconhecida sem esperar nada em troca. Esse tipo de coragem, de bondade pura, era mais raro que diamantes. Vamos encontrá-lo, Roberto disse com determinação. Temos câmeras de segurança em toda a região. Vou colocar minha equipe de segurança para revisar as gravações. Alguém viu algo. Marina se animou um pouco. Você acha que conseguimos? Vou encontrar esse homem, Marina, e vou agradecer pessoalmente. Vou garantir que ele saiba que salvou a coisa mais preciosa da minha vida. Roberto pegou o telefone e ligou para o chefe de segurança. Em minutos, uma equipe estava mobilizada. Técnicos começaram a revisar gravações de câmeras de segurança da região onde o assalto havia ocorrido. Roberto usou seus contatos para acessar câmeras da prefeitura, de lojas, de prédios comerciais. Levou 3 horas, mas finalmente conseguiram. Uma câmera de segurança de uma padaria havia capturado tudo. A imagem não era perfeita, mas era possível ver o rosto do homem claramente. Mais importante, conseguiram rastreá-lo caminhando de volta, identificar a direção que tomou. Com mais trabalho investigativo, descobriram a oficina mecânica. Mário Silva, 57 anos, mecânico autônomo. Endereço no bairro de São Miguel. Casado, uma filha. Roberto estudou as informações com cuidado. Um homem comum, vivendo uma vida comum, que fizera algo extraordinário. Merecia ser recompensado. Pai, Marina interrompeu seus pensamentos. Tem mais uma coisa. O que é? Enquanto esperava você voltar, peguei a lista de candidatos que entrevistamos hoje para as vagas administrativas. Uma das candidatas não apareceu. Chegou 15 minutos atrasada. E o nome dela é Patrícia Silva. Mora no bairro de São Miguel. Verifiquei o endereço. Marina fez uma pausa significativa. É o mesmo endereço do homem que me salvou. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. A filha do homem tinha uma entrevista marcada. Chegou atrasada. Provavelmente porque o pai estava machucado, graças a ter salvado Marina. Então ele perdeu a chance de estar com a filha na entrevista para salvar você, Roberto murmurou. E ela perdeu a oportunidade de emprego porque ele estava ferido. Parece que sim. Roberto Mendes não chegará onde estava sendo indeciso. Pegou o telefone novamente e discou para o diretor de recursos humanos. Roberto Mendes. Preciso que você prepare um contrato de trabalho para amanhã de manhã. Sim, amanhã. Não me importo se é fim de semana. É urgente. Desligou e olhou para Marina com um sorriso cansado, mas satisfeito. Vamos fazer mais que agradecer, filha. Vamos mudar a vida dessa família. O que você vai fazer? O que deveria ter sido feito desde o início. Dar a essa moça a oportunidade que ela merece. E garantir que o pai dela saiba que o sacrifício dele não foi em vão. Marina abraçou o pai com força. Sabia que você faria a coisa certa. Roberto olhou pela janela do escritório, contemplando as luzes da cidade. Amanhã seria um dia que aquela família jamais esqueceria. No sábado de manhã, Mário acordou com cada músculo do corpo doendo. Tinha conseguido dormir apenas algumas horas, constantemente acordando com pontadas nas costelas. Dona Lúcia havia insistido em levá-lo ao hospital, mas ele recusará. Não tinham dinheiro sobrando para emergências médicas e as contas não esperariam.
Patrícia estava na cozinha quando ele desceu, preparando o café. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar na noite anterior. Ao ver o pai, forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, pai. Como está se sentindo? Estou bem, minha filha. E você? Conseguiu dormir? Ela balançou a cabeça negativamente. Fiquei pensando em tudo. Na entrevista, em você machucado, no quanto tudo parece injusto às vezes. Mário aproximou-se e tocou o rosto da filha com carinho. Eu sei que você está decepcionada. Eu também estou. Mas vão surgir outras oportunidades. Você é inteligente, dedicada, persistente. Qualquer empresa teria sorte em ter você. Obrigada, pai. Mas não era qualquer empresa. Era a empresa. Antes que Mário pudesse responder, o barulho de carros parando na frente da casa os interrompeu. Não eram carros comuns. Pelo som dos motores, eram veículos caros. Mário franziu o senho e foi até a janela. Seu queixo caiu. Na frente da casa humilde, estacionados como se fossem coisa do outro mundo, havia 2 Mercedes pretos reluzentes. Homem de terno e óculos escuros desciam dos veículos, e do carro do meio saía um senhor de cabelos grisalhos, vestido impecavelmente, seguido por uma jovem mulher. Meu Deus! Patrícia murmurou ao lado do pai. Quem são essas pessoas? Dona Lúcia saiu do quarto assustada com o barulho. Mário, o que está acontecendo? A campainha tocou antes que ele pudesse responder. Com o coração disparado e sem entender nada, Mário foi até a porta. Abriu devagar, revelando o homem de cabelos grisalhos e a jovem ao seu lado. E então Mário a reconheceu. Era a moça do assalto, a que ele havia ajudado na noite anterior. Senhor Mário Silva, o homem perguntou com uma voz grave e educada. Sim, sou eu. A jovem deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. É ele, pai. É o homem que me salvou. Roberto Mendes estendeu a mão para Mário, que a apertou automaticamente, ainda em choque. Senhor Silva, meu nome é Roberto Mendes. Esta é minha filha, Marina. Podemos entrar? Precisamos conversar. Mário deu passagem, sentindo-se completamente perdido. Patrícia e Dona Lúcia observavam tudo com olhos arregalados. A sala simples da casa nunca havia parecido tão pequena com todas aquelas pessoas elegantes dentro. Marina foi direto a Mário, ignorando o protocolo. Obrigada, muito obrigada. Você salvou minha vida ontem. Aqueles homens, não sei o que teriam feito se você não tivesse aparecido. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mário gaguejou, ainda processando que o Roberto Mendes, estava em sua sala. Não. Roberto interrompeu com firmeza. A maioria das pessoas teria passado reto. Teria fingido não ver. Teria escolhido a própria segurança. Mas o senhor não. O senhor colocou a vida em risco por uma completa desconhecida. Roberto olhou ao redor da casa simples, notando os móveis velhos mas bem cuidados, as paredes se precisavam de pintura, os sinais claros de uma família que lutava financeiramente mas mantinha a dignidade. Seus olhos pousaram nas fotografias na parede. Mário e Dona Lúcia no casamento, Patrícia bebê, Patrícia se formando no ensino médio. Descobri algumas coisas sobre o senhor Mário Silva. Descobri que é dono de uma oficina mecânica, que trabalha de sol a sol para sustentar sua família. Descobri que tem uma filha excepcional, estudando enfermagem na universidade pública. Roberto fez uma pausa e olhou para Patrícia. E descobri que essa filha tinha uma entrevista de emprego ontem à noite na minha empresa. Uma entrevista que ela perdeu porque o pai estava machucado por ter salvado minha filha. O silêncio na sala era absoluto. Patrícia levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas novamente. Dona Lúcia agarrou o braço de Mário com força. Senhor Mendes, eu... Mário começou, mas Roberto levantou a mão. Por favor, deixe-me terminar. Passei a noite inteira pensando em como poderia retribuir o que o senhor fez. Dinheiro seria fácil. Poderia lhe dar uma quantia generosa e seguir com minha vida. Mas percebi que o senhor não é o tipo de homem que age esperando recompensa financeira. O senhor agiu por caráter, por valores, por bondade. Roberto caminhou até Patrícia. Sua filha é Patrícia Silva. Ela assentiu, sem conseguir falar.
Li seu currículo. Excelente histórico acadêmico, experiência relevante, cartas de recomendação impecáveis. Deveria ter sido contratada ontem. A única razão para não ter sido foi um atraso de 15 minutos causado por estar cuidando do pai ferido. Um pai que se feriu salvando minha filha. Roberto tirou um envelope do bolso interno do paletó. Patrícia Silva gostaria de oferecer-lhe não a vaga de auxiliar administrativo para a qual se candidatou, mas uma posição melhor. Assistente executiva do Departamento de Recursos Humanos. Salário 30% acima do que oferecemos para a vaga original. Plano de saúde completo para você e seus pais. E um programa de bolsa de estudos para você continuar sua graduação em enfermagem. Patrícia caiu sentada no sofá, soluçando. Dona Lúcia a abraçou, chorando também. Mário simplesmente ficou parado, incapaz de processar o que estava ouvindo. Mas Roberto ainda não havia terminado. Roberto virou-se para Mário com uma expressão séria. Senhor Silva, pesquisei sobre sua oficina também. Sei que está lutando para mantê-la funcionando. O aluguel está atrasado, as ferramentas precisam de substituição, e os clientes são em sua maioria vizinhos que também têm pouco dinheiro. Mário assentiu devagar, a vergonha subindo pelo rosto. Era humilhante ter sua situação financeira exposta assim, especialmente na frente da filha. Não digo isso para envergonhá-lo, Roberto continuou, como se lesse seus pensamentos. Digo porque construí meu próprio império começando do zero. Sei o que é trabalhar até os ossos e ainda assim mal conseguir pagar as contas. Sei o que é ter orgulho demais para pedir ajuda. Roberto fez um sinal e um dos homens de terno trouxe uma pasta de couro. Minha corporação tem uma divisão de transporte que mantém uma frota de centenas de veículos, carros, caminhões, máquinas. Atualmente terceirizamos toda a manutenção para várias oficinas pequenas espalhadas pela cidade, pagando preços absurdos. Ele abriu a pasta e mostrou documentos a Mário. Estou oferecendo um contrato exclusivo de manutenção. Sua oficina seria responsável por toda a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da minha empresa. É trabalho garantido, com pagamento em dia, por tempo indeterminado. Os olhos de Mário se arregalaram enquanto viu os números no contrato. Era mais dinheiro do que ganhava em 6 meses de trabalho. Senhor Mendes, eu não posso aceitar isso. É caridade. Caridade. Roberto riu. Senhor Silva, verifiquei suas referências. Seus clientes falam maravilhas do seu trabalho. Você é honesto, competente, confiável. Preciso de alguém assim cuidando dos meus veículos. Isso é negócio, não caridade. Na verdade, quem está fazendo favor é o senhor ao aceitar. Mas a oficina é pequena, as ferramentas são antigas. Parte do contrato inclui um investimento inicial para a modernização das instalações e compra de equipamento novo, pagável em prestações descontadas do próprio contrato. Em 2 anos, terá tudo quitado em uma oficina que vale 10 vezes mais. Mário olhou para Dona Lúcia, que acenava vigorosamente com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para Patrícia, que sorria apesar de chorar. Olhou para as próprias mãos calejadas, que tremiam segurando aqueles documentos que representavam tudo o que haviam sonhado. Eu não sei o que dizer, Mário sussurrou. Marina aproximou-se dele com um sorriso suave. Diga que sim. Por favor. Você me deu minha vida de volta. Deixe-nos fazer algo por você também. Roberto colocou a mão no ombro de Mário. Senhor Silva, aprendi uma lição ontem. Aprendi com um mecânico de 57 anos que há coisas mais importantes que dinheiro ou negócios. Caráter, coragem, bondade. O senhor me lembrou dos valores que tive quando comecei, antes de ficar rico e às vezes cínico. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais emocionada. Minha filha é tudo para mim. Quando penso que poderia tê-la perdido ontem, se não fosse por sua intervenção, não há dinheiro no mundo que pague isso. Mas posso garantir que o sacrifício que fez não foi em vão. Posso dar à sua família a segurança e as oportunidades que vocês merecem. Mário finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de vergonha ou tristeza, mas de alívio, gratidão e algo que não sentia há muito tempo, esperança. Obrigado, foi tudo o que conseguiu dizer. Muito obrigado. Roberto sorriu e estendeu a mão novamente. Então temos um acordo.
Mário apertou a mão firmemente. Temos um acordo. Nos meses que se seguiram, a vida da família Silva mudou completamente, mas não da maneira que muitos poderiam imaginar. Mário não se tornou rico da noite para o dia. Continuou acordando às 5 da manhã e trabalhando duro. Mas agora tinha ferramentas novas, uma oficina reformada, trabalho garantido e a tranquilidade de saber que conseguiria pagar as contas. Patrícia floresceu em seu novo emprego. Descobriu que tinha talento para recursos humanos. Com o tempo, foi promovida várias vezes. Continuou estudando enfermagem também, formando-se com honras. Dona Lúcia finalmente conseguiu fazer aquele tratamento nos dentes que adiava há ano. Se voltou a sorrir sem constrangimento. Mas o mais importante foi a amizade que se desenvolveu entre as duas famílias. Roberto e Marina visitavam a oficina regularmente, às vezes apenas para conversar. Roberto dizia que Mário mantinha com os pés no chão, lembrando do que realmente importava na vida. Certa vez, quase um ano depois daquele encontro, Roberto e Mário estavam sentados na oficina, tomando café e conversando sobre a vida. Ainda penso naquela noite, Roberto disse, no momento em que Marina me contou o que aconteceu. Sabe o que mais me impressionou? O quê? Mário perguntou. Que você não hesitou. Tinha tudo a perder e nada a ganhar, mas não hesitou. Isso é verdadeira coragem. Mário balançou a cabeça modestamente. Não foi coragem. Foi apenas o certo a fazer. Não conseguiria viver comigo mesmo se tivesse passado reto. Exatamente, Roberto sorriu. E é por isso que o mundo precisa de mais pessoas como você. Mário olhou ao redor da oficina renovada, pensou na filha bem-sucedida, na esposa feliz, nas noites em que finalmente dormia sem se preocupar se conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Sabe, ele disse pensativo, na noite daquele assalto, achei que estava perdendo tudo. A chance da minha filha, minha promessa, talvez até minha vida. Pensei que estava fazendo a pior escolha possível. E agora? Mário sorriu. Agora vejo que foi a melhor escolha que já fiz. Não pelos resultados, não por causa de tudo que veio depois, mas porque me olho no espelho e sei quem sou. Sei que sou o tipo de pai que quero que minha filha se orgulhe de ter. O tipo de homem que posso respeitar. Roberto levantou sua xícara de café em um brinde. Ao homem que você é, Mário Silva. E a coragem de fazer o certo, não importa o custo. Mário bateu sua xícara contra a de Roberto. E as segundas chances que a vida nos dá quando menos esperamos. Do lado de fora da oficina, Marina e Patrícia conversavam animadamente, rindo juntas como as amigas próximas que haviam se tornado. O sol brilhava sobre o bairro de São Miguel, o mesmo bairro humilde de sempre, mas que agora parecia um pouco mais luminoso, um pouco mais cheio de possibilidades. Porque, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos em que escolhemos fazer o certo, mesmo quando parece que estamos perdendo tudo. E, às vezes, o universo tem uma maneira de recompensar aqueles que agem com o coração, transformando sacrifícios em bênçãos e escolhas difíceis em novos começos.